Olha, Lucas, você que acompanha o Jornal da Band, ouvinte do Jornal da Band, com muita alegria, com muita satisfação, você sabe, o espaço democrático, estamos falando sobre as eleições que acontecem em todo o Brasil neste ano, e esse é um espaço democrático do Jornal da Band, conversando com os candidatos, com os pré-candidatos, enfim, sem nenhum tipo de preconceito, todos os candidatos são bem-vindos aqui no Jornal da Band, para que você, ouvinte do Jornal da Band, possa fazer a sua leitura, a sua narrativa a respeito daquilo, das propostas que os candidatos têm para as eleições no mês de outubro. E nesta edição do Jornal da Band, nós iremos conversar com muita alegria, passou por Sorocaba, fez uma visita aqui ao Jornal da Band. Eu estou falando do Adriles Jorge, o Adriles que é jornalista, o Adriles que é escritor, que é poeta, que é ex-BBB, mas que acima de tudo é um grande comentarista político, é um cara inserido na sociedade realmente para falar de política. E não é que o Adriles resolveu deixar o microfone, pelo menos de uma forma momentânea, neste momento, para disputar as eleições em outubro. Vai agora se dedicar à sua campanha, a campanha ao parlamento, como candidato a deputado federal. Adriles, bacana ter você conosco aqui no Jornal da Band, falando para o jornal mais ouvido da região metropolitana de Sorocaba. São mais de 3 milhões de ouvintes e o Ibope comprova primeiro lugar em jornalismo. Então você tem responsabilidade do que você vai falar hoje aí. Adriles, obrigado por estar conosco aqui. Uma ótima noite para você. E aí conta pra gente, quando é que deu esse gatilho, de repente o Adriles falou, não, eu quero entrar pra política. Política você já faz no microfone, mas agora de uma forma direta para tentar fazer a política dentro do parlamento. Bom, teve duas dimensões que me trouxeram para essa seara política. Primeiro que eu sempre vivia política, né? Meu avô era político, foi candidato, foi vereador, presidente da Câmara, prefeito de São Bernardo do Campo. Então, assim, já está no sangue esse elemento. Como escritor, como poeta, como cronista, como comentarista, eu sempre falei de política. E a gente está num momento complicado na seara política do país, com essa polarização, com essa perseguição a conservadores, com essa juristocracia, com essa ideologização da mídia, ou seja, uma série de coisas, com prisões arbitrárias, com processos complicados. E aí tem uma coisa pragmática. Quando eu fui cancelado no começo do ano por ter feito um tchau, que foi confundido com uma manifestação nazista, confundido não, arbitrariamente, perversamente confundido, eu percebi que a gente estava num momento muito estranho, em que a própria mídia estava servindo de palanque político a um tipo de ideopatia que domina as redações e boa parte do judiciário. Aí eu vi na pele o que é uma perseguição política, o que é um cancelamento político, o que é a injustiça promovida, às vezes, por próprios elementos do judiciário. Então eu percebi que, uma vez tendo uma voz no microfone, que eu posso fazer um diálogo de expansão de consciência, de tentar fazer alguma coisa pelas pessoas através do diálogo, através do comentário, eu poderia também exercer uma ação, que é, na verdade, uma extensão da atividade de jornalismo, né, querido? Eventualmente, quando você fala de alguma coisa, você está expandindo a consciência de outras pessoas junto com a sua, através do diálogo, através da pesquisa, da investigação, de quais são as demandas e os problemas da sociedade e das pessoas. Como eventual deputado federal, eu posso, para além de falar como é atividade do parlamentar, eu posso expandir essa comunicação para uma ação efetiva, a tentativa de uma ação efetiva para a melhoria da vida das pessoas. Então eu considero a política, a atividade política que eu posso exercer no futuro, como uma extensão da atividade jornalista. É falar e agir em prol da população. Agora, das pessoas. Você pode ser considerado um democrata liberal, um cara que realmente é centro-direita, você nunca escondeu isso. No momento do cancelamento que você citou, como é que foi isso? Como é que impactou isso na tua vida pessoalmente? A hora que você chegou em casa, deitou lá no travesseiro e tal, enfim, falou, o que está acontecendo com a minha vida? Algo que você acabou de dizer que você não fez, enfim. Como é que isso impactou para você? Veja bem, eu fiquei decepcionado no primeiro dia. Eu não fiquei assustado, porque era algo que eu já havia comentado há muito tempo, um tipo de perseguição política que existe por causa do predomínio de uma hegemonia de um modo de ver a vida, que é de esquerda, que é progressista. Não tenho nada contra especificamente alguém ser de esquerda. Tenho as minhas opiniões, em contrário a vários postulados desse tipo de ideologia. O meu problema com a esquerda é que ela domina praticamente, quase todas as instituições culturais, as instituições da mídia, as instituições do judiciário. E quando você tem um judiciário e uma mídia que deveriam investigar a realidade, investigar um princípio de verdade, querendo limitar esse princípio de verdade, de realidade, ao escopo de uma ideologia,
você tem tanto uma mídia quanto uma justiça inquisitoriais, que acham que quem pensa diferente deles está fazendo fake news, acham que quem pensa diferente deles está fazendo discurso ideológico, ou então discurso de ódio, está sendo ofensivo. E aí isso estende-se até para redes sociais hoje, que as pessoas são censuradas por aquilo que elas pensam livremente. Então, nesse momento, eu quis exercer a minha possibilidade de me tornar um político para enfrentar mais de peito aberto esse tipo de coisa. Porque quando você tem o domínio ideológico de uma instituição, que é a justiça, que deveria investigar a realidade, quando você tem o domínio ideológico, eu fiz faculdade de comunicação, numa instituição que é o jornalismo, que deveria perseguir um princípio de verdade, que é aprisionar a verdade ao modo de ver o mundo, a gente tem um problema de uma ditadura subliminar para além de um governo conservador que foi legitimamente eleito. É uma situação esquizofrênica em que você se vê cerceado por uma pseudo-democracia, por uma pseudo-liberdade de pessoas falando em liberdade, falando em democracia, desmonetizando, perseguindo, calando e até prendendo pessoas por exercerem, às vezes de maneira atabalhoada, às vezes vulgar, às vezes agressiva, a liberdade de opinião das pessoas. E a liberdade de expressão, meu caro Paulo, ela pode e deve sobrar. Porque, eventualmente, quando você limita a liberdade de expressão em nome de um tipo de garantia de segurança, você está simplesmente transformando aquela sociedade numa sociedade ditatorial. Toda ditadura começa com esse discurso. É para o seu bem, é para o bem da comunhão da sociedade, é para a sua segurança, e quando você abdica de uma grande parcela da sua liberdade em nome de uma pseudo-segurança, você perde tanto a segurança quanto a liberdade. Todas as ditaduras começaram assim. Agora, Adriles, esse espaço que você coloca em redações, mídia, os espaços culturais que hoje é ocupado, na sua maioria, pela esquerda, qual a razão que se deu isso? Eu acho muito simples. Eu acho que o discurso da esquerda é fácil. Ele é palatável, ele é assimilável, porque ele é baseado naquela ideia, né, do Rousseau, que eu acho que é a origem da esquerda identitária, sobretudo, do bom selvagem. Você nasce bom. O que te corrompe, o que te ferra, é a sociedade. Então você passa a culpar a sociedade pelos males que acontecem na sua vida. Só que esses males acontecem na vida de qualquer um. Todo mundo sofre preconceito, sofre injustiça, sofre algum tipo de opressão. Mas aí você começa a identificar polos dessa opressão. É a sua família, são seus pais opressores, é o seu professor, é o macho adulto branco, é o heterossexual, é o empresário, é o patrão, ou seja, é um discurso palatável para quem se sente vítima e tem algum tipo de preguiça existencial. Já a ética da responsabilidade, baseada, sei lá, no pecado original, tende a perceber, que é o discurso mais ou menos conservador liberal, que todo mundo é essencialmente meio canalha. Você pode até alcançar a santidade, inclusive, por um tipo de expansão da sua consciência, percebendo que todo mundo tem uma condição miserável. Você estende a mão para o outro e tira ele da sua miséria humana, você tira você da sua miséria humana. Então, percebendo que você tem uma ética da responsabilidade para salvaguardar a sua existência, a sua felicidade e a sua, sobretudo, realização pessoal. Realização é maior do que felicidade, você ajudar o outro, ajudando a si mesmo. Ou seja, o trabalho, o sentido de vida que é o trabalho, é o sentido de ação amorosa que você faz para o outro. Um pedreiro faz uma casa para o outro, um poeta faz um poema para o outro, um arquiteto produz, sei lá, um castelo para o outro. Todo mundo faz uma coisa pelo outro. É esse o princípio que norteia o que se pode chamar a minha ideologia mais conservadora e mais liberal. Então, esse discurso palatável progressista, ele pega, sobretudo na juventude, porque ele é fácil. Se coloca você como um injustiçado da sociedade, um injustiçado contra monstros opressores, às vezes invisíveis, de um racismo que não existe, de um fascismo que não existe, de uma ditadura que não existe. A gente está vendo isso tudo no Brasil hoje. Você passa a culpar o outro. Então, eventualmente, esse discurso penetra nessas instituições culturais e essas instituições culturais se tornam opressoras, se colocando no lugar de vítima para poder exercer livremente a opressão e a perseguição sem sofrer represália, porque eu, que sou, sei lá, às vezes o cara que é gay, o cara que é negro, a pessoa que é mulher, que é trans, sou a vítima preferencial e não posso sofrer represália. Você percebe? Aí você cria um preconceito reverso que quem mais exerce esse preconceito é um tipo de esquerda marxista cultural e identitária que persegue outras pessoas. Nós, que somos eventuais partidários dessa ética da responsabilidade individual, sofremos muito mais preconceito do que o outro lado. E é por isso que esse discurso se alastra nessas instituições culturais tais
tais como escolas, universidades, grande mídia e outros tantos. E judiciário também. Um outro detalhe também importante, você falou em miséria, e nós observamos também, ao longo da história, que dentro da população mais humilde, a população mais carente, a população que mais necessita, você percebe às vezes um discurso dizendo o seguinte: olha, se você é mais humilde, ou entre aspas, se você é pobre, você não pode votar na direita, porque você nunca vai ter outra condição melhor de sobrevida. Esse é outro discurso errôneo também. Falácia. O capitalismo, que é um monumento da direita, tirou 2 bilhões de pessoas da pobreza nos últimos 20 anos, meu caro. Então, eventualmente, essa luta do proletariado contra as altas classes, ela não existe mais, porque o proletariado, ele tem, como classe média baixa, classe média alta, classe média, até pobreza, condições de vida melhores que os últimos 100 anos. O capitalismo, ele percebe a pessoa e a sua potencialidade de empreendedorismo como a saída principal para a miséria. E é muito simples você perceber isso. Se você deixa as pessoas competindo, se você deixa as pessoas empreendendo, elas vão criar um mecanismo de mercado de trabalho que é muito mais produtivo do que um Estado comandando a economia. No Estado comandando a economia, como predica o esquerdismo, como predica o socialismo, existe 2 classes: a classe dirigente e a classe pobre de toda uma cidadania a qual esse Estado distribui a pobreza. Você vê os casos. Cuba é assim, Venezuela é assim, a ex-União Soviética é assim, a Colômbia está ficando assim, o Chile está ficando assim. Ou seja, onde a esquerda é eleita, graça, fome e miséria. E o que é o discurso da esquerda? É que o Estado é responsável pela sua felicidade, ele não deixa você empreender, ele coloca uma canga na cabeça do empreendedor, nas costas do empreendedor, para depois distribuir a miséria. O Lula e o PT fizeram isso. Fizeram o Mensalão e o Petrolão, fizeram um conluio entre grandes conglomerados de empresas, uma meia dúzia, que é um oligopólio, que é o contrário de uma economia liberal, e através do suborno, através da corrupção, fez uma pretensa paz da República e depois distribuiu as migalhas das grandes fortunas para as pessoas. Aí as pessoas se confundem, percebem que essas migalhas, quando elas estão numa situação de miséria, são produção do Estado. Não, é o Estado tirando dinheiro do bolso do empreendedor, tirando dinheiro do bolso do trabalhador para dar para grandes conglomerados, para deputados, para juízes, para uma série de corruptos, e depois distribuindo a migalha e o cara fica enganado, achando que o Estado é que está fomentando. Então não. Não. O capitalismo é o único fomento de produção, de mercado, de emprego e de trabalho. E comprovou. Hoje há menos fome, menos miséria, menos pobreza por causa do capitalismo. Onde o socialismo se instalou, só teve opressão, ditadura, fome, miséria e exclusão social. Você está acompanhando o Jornal da Band. Nessa edição, nós estamos recebendo o nosso espaço Eleições 2022, DNA do Grupo Bandeirantes de Comunicação, hoje com o pré-candidato a deputado federal, Adriles Jorge. Ele que é jornalista, poeta, escritor, eu disse no começo, ex-BBB, falante, fala muito, é um cara de centro-direita, colocando o seu posicionamento para você, ouvinte do Jornal da Band, você que nos acompanha. Eu falei no início, olha, são mais de 3 milhões de ouvintes, é toda a região metropolitana, a gente estava batendo papo aqui, você me disse que tem familiar aqui na região? Tem Sorocaba? A minha tia, meus tios moram aqui há mais de 30 anos, então eu tenho um certo sangue sorocabano por osmose, né? Eventualmente eu venho aqui a cada mês, cada 2 meses. Eu sou mineiro de origem, eu estou há alguns anos em São Paulo, então eu vou mais frequentemente. E é muito interessante, acho Sorocaba uma cidade maravilhosa. Tive agora na prefeitura com o vice-prefeito, vou encontrar com o prefeito agora, estão fazendo um trabalho extraordinário, a cidade está linda, a cidade está limpa, a cidade está focando exatamente no empreendedorismo, está revitalizando as festas, os lugares, a educação está primorosa e é um trabalho interessante que a prefeitura tem feito para essa cidade que está entre as minhas favoritas do Brasil, por uma questão afetiva e por uma questão de convivência também. Agora, Diz, nessa sua caminhada, né, você agora, efetivamente, a partir do dia 16, efetivamente em campanha, divulgando o seu número, enfim, como todos os outros candidatos, a partir do dia 16 de agosto, mas aí, o que você já está começando a sentir desse período, enfim, desse contato com as pessoas, caminhando pelas cidades, conversando, enfim, qual que é o seu feedback a respeito da sua campanha? Paulo, eventualmente o que eu gosto é de falar, né? Muito, de conversar bastante. Eu gosto de dialogar.
Eu gosto até de brigar no bom sentido. Todas as pessoas com quem eu debati, eu tenho uma excelente relação. Eu sei muito bem separar as coisas. Infelizmente, quem não sabe separar as coisas é quem está tolhendo o direito de falar de um lado, né, no país. A gente já falou sobre isso. E agora mudou o foco, mudou o eixo. Eu não estou debatendo apenas por uma questão de imposição de um ponto de vista sobre determinada realidade ou determinada ideologia. O que eu estou falando, com quem estou falando, são com pessoas, já falava antes, só que agora com um objetivo. Com pessoas que têm problemas reais, concretos, que têm demandas reais, para além de ideologias, para além de limitações de princípios de ver o mundo, ou seja, tem problemas concretos. E esse debate, eu acho que todo mundo ganha. Que quando você percebe as demandas reais de uma população carente, as demandas reais de uma população tolhida, às vezes por um Estado opressor, ou por um grupo de juízes que está tolhendo sua liberdade inclusive de trabalhar, de colocar seu filho na escola por uma ditadura sanitária, liberdade do policial de agir livremente em combate à criminalidade. Então, isso dá uma satisfação grande, sobretudo uma esperança e uma expectativa grande que eu possa, como eu volto a dizer, para além da minha voz, de vocalizar esses problemas do povo que eu encontro no seio da sociedade, tentar fazer e resolver isso através dessa conversa de um parlamentar eventual que eu posso vir a ser, para além de um jornalista, e tentar resolver esses problemas. Ou seja, não é só mais falar, debater e dialogar. Falar, debater e dialogar para solucionar efetivamente um problema que eu perceber no seio da população. Agora, com relação ao teu grupo, as pessoas que estão ligadas a você. Nós tivemos há 4 anos atrás, né, na eleição passada, o MBL cresceu muito o movimento, nós tivemos também o Partido Novo também, à época, enfim. E tudo isso realmente foi mudando, né? Sofrendo alterações ao longo do tempo. É igual nuvem, muda quando a gente... E hoje, você, qual que é o teu grupo de apoio? Meu partido é o PTB. É o PTB. Eu escolhi por 2 razões, né? O PTB... Partido Trabalhista Brasileiro. Partido Trabalhista Brasileiro, do Roberto Jefferson, do Otávio Facuri. É um partido que ele tem... Eu acho que é o único partido que tem na sua ementa, nos seus princípios básicos, esses valores judaico-cristãos que sedimentam a sociedade, né? Deus, pátria, família. Tem gente que acha que isso é meio reacionário, né? O Lula acha que é reacionário. Agora, se você perceber como valor moral que sedimenta não só a sociedade brasileira, por exemplo, o valor da família. É extraordinário. O valor da família te ensina a tratar cada cidadão, cada parceiro, amigo, companheiro de trabalho que você tem, como um familiar. E isso se aprende no seio da família. Se tratar cada pessoa como um pai, uma mãe, um irmão, um primo. Cada pessoa que você tem uma união genética. Para além dessa união genética, você perceber que a humanidade é uma grande família humana. E sobretudo dentro da sua cidade, dentro de Sorocaba, dentro de um bairro, dentro de um estado e dentro de uma nação. Para expandir mais. Ou seja, quanto mais poder você tem, mais poder de ajudar o próximo. Você percebe, Paulo? Porque poder, essa palavra tão conspurcada, tão, destruída pelo uso narcísico que algumas pessoas exercem, como algumas pessoas exercem o poder, é poder, como o nome indica, poder fazer algo pelo seu semelhante. Faz uma ponte, uma educação melhor, um princípio de saúde melhor, uma cota social melhor, um princípio de liberdade de empreendedorismo melhor. Ou seja, quando você exerce, entre aspas, esse poder, o poder de fala que você tem como jornalista, ou o poder político que tem um parlamentar ou um cara do executivo para poder melhorar a vida da cidadão, a gente está, e aí eu falo do valor da religião, amando o próximo como a si mesmo. E aí, expandindo esse primeiro mandamento, a gente está fazendo uma ação amorosa para melhorar a vida do próximo. Porque amor abstrato só de boca, ninguém precisa. A gente precisa da ação amorosa, da prova da ação amorosa para essa família judaico-cristã que a gente tem sedimentando os valores básicos da nossa sociedade brasileira. Então, esses valores estão comungados do PTB de uma maneira clara e ostensiva. E tem uma razão pessoal também. O Otávio Facuri, que é um grande amigo meu, quando eu tive nesse período de isolamento social da mídia, né, de cancelamento, ele me falou, Adri, você falou de maneira, você é um dos mais brilhantes comunicadores do país, ele falou isso pra mim, eu não acho, mas enfim. E aí ele me ofereceu um talk show, me ofereceu uma participação na mídia, me ofereceu um espaço dentro do partido que era muito interessante. E é claro, em nome da amizade, da confiança que eu tenho por ele e pelo partido e por esses valores, me trouxeram esse grupo aqui, me acolheram de maneira muito fraterna, muito gentil, muito generosa e que eu estou muito agradecido a eles. Agora, Adriles, pensando, né, como um todo, pensando macro, a gente está aí às vésperas das eleições e a fotografia hoje, conforme as pesquisas, há quem acredite, há quem não acredite, mas é uma fotografia polarizada entre dois
candidatos, embora nós tenhamos aí todo o respeito aos outros postulantes ao cargo. Você não acha que é pouco, cara? 4 anos o Brasil não conseguiu construir uma outra via, falaram muito sobre a terceira via, enfim, mas ficou essa polarização entre esses dois candidatos e nós, enquanto eleitores, ficamos à mercê disso, ou seja, não temos uma outra alternativa? Eu vou contestar a sua questão. A terceira via já ganhou. Sem entrar no mérito se a pessoa é boa ou não. A terceira via foi o Bolsonaro. Você percebe? Existiram 2 vias durante 20 anos aqui no país, que eram PSDB e PT. Só que eram 2 vias de um teatro de tesoura de um mesmo princípio ideológico político. São juntos, se não estiver enganado agora, né? Quando alguém dizia, eu lembro disso, eu sou idoso, já estou com 47 anos, 20 anos atrás eu estava na PUC, e as pessoas falaram, quase 25, o Fernando Henrique é de direita, o Zé Serra é de direita. Aí eu começava a rir. Quem conhece o que é uma direita liberal sabe que o PSDB é uma esquerda social-democrata, uma esquerda mais engomadinha que a do PT, que é uma esquerda de macacão. Então eram 2 faces da mesma esquerda. A gente pode até discutir isso. É oriundo de uma ditadura positivista, de direita, que depois surgiu esse poder de esquerda que, se falar que você era de direita, é praticamente você dizer que era um demônio na sociedade. Então essa terceira via, ela já ganhou. Então a gente está com a volta a uma possível segunda via, de um lulopetismo, e essa terceira via que já ganhou, sem entrar no mérito das qualidades ou defeitos do Bolsonaro. Agora, eu vou te falar uma coisa com bastante sinceridade. Eu não acho que seja democrático sequer a existência da candidatura do Lula. O Lula não deveria ser candidato. O Lula é um homem condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, solto por uma questiúncula jurídica completamente oportunista. O discurso é que foi tudo anulado. O discurso foi anulado porque a comarca deveria ser, o CPF deveria ser em Brasília, não deveria ser em Curitiba, depois de 5 anos de julgamento. É uma coisa, no mínimo, suspeita para bom entendedor. Entendeu? Ou seja, é um bandido, é o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, que fez o Petrolão, fez o Mensalão, fez um governo essencialmente corrupto, que está aí supostamente liderando algumas pesquisas essas absolutamente suspeitas, porque são vinculadas a institutos de comunicação que fazem campanha ostensiva contra o presidente, e ele está aí. Talvez até com chance de ganhar a eleição, não negaria. O Bolsonaro, com todos os defeitos que ele tem, como pessoa, às vezes é grosseiro, às vezes é vulgar, é chulo, parece machista, mas é um homem que fez, efetivamente, uma boa presidência, sim. Concretamente, ele fez uma ótima presidência. É um homem que, quando todo mundo estava sendo tolhido do direito de trabalhar, colocar comida no prato do seu filho, de colocar seu filho na escola, falava em liberdade no mundo inteiro. Só por isso eu acho, as pessoas riem quando eu falo isso, ganhar um Nobel da paz por causa desse discurso veemente em favor da liberdade, não só de expressão, mas de trabalho, de sustento, de você se liberar do jugo do Estado, não ficar recebendo migalha de um Estado opressor que comanda a sua vida em nome de uma pseudo-ditadura, de uma pseudo-segurança sanitária. Então é um homem que tem números bons para apresentar. A economia está indo bem, a inflação está desabando, o emprego está crescendo, o preço da gasolina está caindo, o crescimento econômico é o maior da América Latina. Todos os números do Brasil são os melhores de todas as Américas. A inflação no Brasil é menor que a dos Estados Unidos. Então existe um candidato que fez um bom governo e o outro que foi preso, ex-presidiário, que fez o maior esquema de corrupção da história. Então por que existe essa dicotomia? Exatamente, a gente volta no começo da nossa entrevista, Paulo. Porque existe uma mídia completamente ideologizada, porque existe um judiciário completamente ideologizado que faz uma propaganda para uma população que ainda não tem uma percepção maior da realidade e acha que o Bolsonaro é um ditador, é um genocida, é um nazista, você percebe? É a mesma coisa das pessoas que me chamaram de nazista porque eu dei um tchau que eu dei 88 mil vezes, quando eu estava criticando ostensivamente o nazismo. Então existe uma polarização política baseada também na instrumentalização ideológica da mídia e do judiciário, que infelizmente se transformaram em partidos políticos no Brasil. Isso é muito grave. E eu tenho medo de falar isso aqui. Porque quando eu falo que a mídia e o judiciário foram instrumentalizados como partidos políticos, eu posso ser preso. O Adilson está fazendo fake news, o Adilson está fazendo discurso de ódio. Mas o que eu posso dizer? É o que eu vejo. É o que muita gente de consciência está vendo. Então, se você não dizer, se não poder vocalizar uma crítica a pessoas que estão nas instituições, então aí sim eu não estou na democracia. Você percebe a esquizofrenia? Se você critica alguém do judiciário e da mídia, então você é antidemocrata. Como assim? Eles são inatacáveis?
Paulinho, eu vejo há 30 anos as pessoas repetirem: fora Fernando Henrique, fora Collor, fora Itamar, fora Lula. Por que eu não posso dizer fora ministro Alexandre de Moraes? Eu estou atacando a instituição se eu digo que alguém não merece estar numa instituição, ao meu ver? Eu estou exercendo o meu livre direito de crítica e desconfiança. Agora, o livre direito de crítica e desconfiança foi demonizado por um judiciário que criou crimes que não existem no Brasil como discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Você ficar indignado? Até o diz irei, que no latim chama ira divina contra aqueles maus gestores, maus tiranos, maus cobradores de impostos, existe até na Bíblia. O que é fake news? Existe um discurso entre o que é verdade, uma discussão entre o que é verdade e mentira, desde Sócrates. Agora vão instituir um Ministério da Verdade dizendo que a minha opinião é mentira, meu ponto de vista é mentira, e eu devo ser caçado, eu devo ter minha voz silenciada, eu devo ser desmonetizado, eu devo ser perseguido por isso? Ou seja, a gente vive num momento complicado em que palavras estão perdendo o seu significado. Assim como o poder perdeu, democracia e liberdade andam na boca de pessoas que estão tolhendo liberdade e democracia. E mais uma vez eu digo, você que acha que liberdade e democracia não se come, come sim. A liberdade do cidadão trabalhar e de educar um filho foi tolhida durante os 2 anos do isolamento social proposto pelo STF, prefeitos e governos tiranos que arruinaram a vida de boa parte da população e depois disseram mentirosamente: eu estou salvando a sua vida. Então a gente está numa crise de significado dos conceitos, de palavras, significado da política, em que essa crise de significado se presta a uma tirania limpinha de reais fascistas que se colocam com boca de veludo para dizer de maneira afável que a sua liberdade está sendo tolhida por eles mesmos. Bom, esse seu discurso, pelo menos, aqui conosco, você não está pregando atear fogo em ninguém, não, né? Que nós ouvimos isso recentemente. Então é um discurso bem diferente. Agora, Adriles, como é que você vê o posicionamento dos artistas, cara? Independente se é lado direito, lado esquerdo, enfim, você acha que o artista, ele tem essa obrigação de se posicionar? Eu sou artista, eu sou poeta, eu sou escritor. Eu acho que ele deve e pode, quando quiser, da maneira que ele quer se posicionar. O problema é que o artista, ele tem uma visão estética de mundo, né? Um artista, eu dou o exemplo do Chico Buarque. Ele pode ser, e eu acho ele o maior compositor do Brasil. As letras dele são fenomenais, as melodias são extraordinárias, as harmonias são extraordinárias. Mas é um imbecil político. É o sujeito que viu o partido de predileção dele ser carcomido pela corrupção moral, financeira, pela mentira, pela fake news, pelo tolimento das liberdades das pessoas, como o Lula quer fazer. Os modelos dele são ditaduras, ele quer regular a mídia, ele faz elogios explícitos à Venezuela, a Cuba, a Argentina, que se transformou praticamente numa ditadura de esquerda também. Então o cara não vê isso, por quê? Por um narcisismo. Primeiro, de achar esteticamente palatável que um homem que veio do povo, um operário, um homem que saiu da pobreza e se juntou a um partido de esquerda, é um mito consagrado e tudo que ele faz ou diz deve ser colocado como lei divina. Não é. As pessoas, através da sua aparência, às vezes enganam. Às vezes é o contrário. O mal é mal quando ele se disfarça, sobretudo, de um bem, como é o caso do Lula. E ele não percebe isso por quê? E aí eu uso o exemplo do Chico Buarque como de todos esses artistas, para não desmentir uma vida. O cara tem 70, 80 anos de idade e vai, depois de uma vida dedicada a um engano, a um engodo, dizer: eu me enganei? Deveria. Pela humildade de perceber que ele pode, e a pessoa pode se enganar por um discurso fácil e palatável, inclusive um grande artista. Um grande artista pode ser um grande preconceituoso, um grande imbecil, e fazer uma grande arte para além da sua limitação ideológica. Você percebe? Você falou agora, você utilizou o exemplo do Bolsonaro, toda hora é xingado de genocida, assassino, jogam bola com a cabeça dele, simulam facada, dão facada real. O Eduardo Bueno, essa figura repulsiva, diz que quer tacar fogo no Planalto e no Bolsonaro. Aí seu colega escritor. De expressão, aí eventualmente é uma abstração literária. Agora, quando alguém fala que seja de um ministro do STF, eventualmente é visto como discurso de ódio. O cara, em última instância, é preso, é desmonetizado e até tem que sair do país. Ou seja, quem não percebe que existe uma dicotomia de um lado que prende, persegue, cerceia o outro no país e o outro lado que é demonizado, não está vendo a realidade da maneira mais palpável, está sendo cego. Agora, Adriles, com esse seu discurso, está muito claro a forma como você tem colocado aquilo que você pensa, mas você acha que o seu discurso você consegue atingir a maioria da população? A maioria da população talvez não tenha um discurso mais
mais frágil, um discurso menos melódico, enfim, ou você entende que não, que é esse o discurso que realmente tem que ser colocado? Se você percebe o fulcro do meu discurso, quando eu falo em liberdade, eu faço questão de dizer que liberdade não é só apenas de dizer o que você pensa, não é apenas de você poder educar seu filho, quer dizer, é sobretudo de educar seu filho para que ele saia da pobreza, que ele saia de uma condição de miserabilidade. Quando o Fique em Casa mandou as pessoas deixarem de trabalhar, isso tornou as pessoas escravas de um Estado, impediu que as pessoas ascendessem economicamente, impede que as pessoas possam se libertar do jugo do Estado, porque o Estado foi criado, Paulo, para servir o cidadão, para melhorar a vida do cidadão, não para tolher a vida do cidadão. Quando o Estado fala, por uma suposta insegurança sanitária, que você não pode dar comida na boca do seu filho, que você tem que aceitar migalhas do Estado, o Estado está te tolhindo enquanto cidadão. O Estado se transformou em ditadura. Isso aconteceu não só no Brasil, como em boa parte do mundo. Então, assim, a liberdade que eu defendo é de menos Estado, o Estado enxuto, o Estado que dê a possibilidade do cidadão poder vender seu peixe, poder aprender a pescar, poder aprender a trabalhar livremente, do empreendedor. Aqui eu falo empreendedor, é micro, o cara que tem uma padaria, que tem um boteco, que tem um botequim de esquina, que tem uma loja de roupa na esquina, como meu avô tinha, de poder trabalhar livremente, poder ascender economicamente, sem que o Estado pese nas suas costas, e sem que o Estado impeça de trabalhar para poder eventualmente se reunir em conluio com 6 ou 7 grandes empresas do monopólio, que isso sim é antiliberal, é antieconômico, é anticapitalista, para poder esses 6, 7 conglomerados dominar toda a fatia do mercado e depois, como eu mais uma vez digo, distribuir essas migalhas para a população. Isso, eu confio na consciência do povo, que eles percebem que quando eles foram tolhidos e impedidos de educar seus filhos, foram impedidos de trabalhar, eles perceberam o que é o Estado pseudo-progressista de esquerda na veia. E isso foi o próprio Lula disse. O Lula disse, o Covid foi um presente de Deus à esquerda para que as pessoas percebam a importância do Estado. É uma fala capciosa. Porque uma pessoa sã, uma pessoa de consciência devia dizer o seguinte: as pessoas têm que ter consciência de que elas mesmas podem ascender economicamente, moralmente, intelectualmente, espiritualmente, através de si mesmas, com alguma ajuda do Estado. Não com o Estado dizendo o que elas devem ou não fazer, onde e quando elas devem trabalhar, onde elas devem ir, que horas elas devem sair e quando poderão educar seus filhos. Isso são direitos constitucionais garantidos não só pela Constituição, mas são direitos individuais garantidos pela Bíblia. Por isso que eu me considero cristão. O direito de liberdade, o direito de trabalho, o direito de educar seu filho é um direito de você espiritualmente ascender intelectualmente, moralmente, financeira, por esse tipo de princípio de liberdade absoluta que a gente tem e que está sendo cerceado por um Estado elefantismo da esquerda que não é e não se confunde, às vezes, com os próprios governos nacionais, com entidades burocráticas não eleitas, como a ONU, a OMS, a Unicef, que querem ditar regras de comportamento, às vezes regras até sexuais, de educação, regras morais, regras financeiras, regras de trabalho, para pessoas que eventualmente querem a sua liberdade. Ou seja, nem os Estados nacionais, os governos nacionais, essas entidades estão respeitando mais. Isso sim é a manifestação mais diabólica do que eu considero a esquerda mundial hoje. Eventualmente a esquerda pode ter suas benesses, pode ser, eu acho que uma política assistencialista em grande medida é necessária, como o Bolsonaro fez, a política assistencialista de dar o Auxílio Brasil, mas você querer que o Estado abranja todas as formas de felicidade das pessoas, isso inexoravelmente deu, dá e sempre dará em ditadura. Jornal da Band, hoje recebendo Adriles Jorge. Adriles Jorge, escritor, poeta, comentarista político, jornalista, enfim. O Adriles, que é pré-candidato a uma cadeira na Câmara Federal, deputado federal, pré-candidato a deputado federal pelo PTB, passando por Sorocaba, passando pela nossa região metropolitana e fazendo uma visita a todos nós aqui no Jornal da Band. Adriles, para fechar, eu falei desde o início, ex-BBB, o que você pode falar sobre isso? É algo que te incomoda, algo que você fez, não. É algo que hoje você não faria mais se fosse convidado, enfim. Eu não sei se eu faria mais hoje, mas eu gostei de ter feito e sou grato a ter feito. Foi o 15, sou grato, inclusive, ao 15. Sou grato, inclusive, à Rede Globo,
que apesar de ter transformado num partido político, naquela época não tinha essa premissa de vender ideologia, inclusive dentro do BBB, que eles fazem hoje. Escolhem a dedos uma faixa ideologizada, outra mais bucéfala, para identificar com a direita, ou seja, eles fazem uma manipulação total hoje do BBB, inclusive. Mas o BBB teve um papel fundamental. Talvez eu não estaria aqui, não estaria na Jovem Pan, não estaria até no UOL que eu trabalhei, não teria lançado meus livros, se não fosse o BBB dado a possibilidade de eu me projetar como jornalista e escritor que eu sou. E mesmo dentro do BBB eu me diverti, achei muito interessante a experiência antropológica. O Freud dizia, né, com muita razão, que é numa situação de jogo, de tensão, que você revela o verdadeiro caráter que você tem, não só para as outras pessoas, mas sobretudo para si mesmo. Numa situação de confinamento, de angústia, de provas valendo dinheiro, fama, poder, projeção. É claro que as pessoas vão se revelar ou santas abnegadas, ou canalhas terríveis diante das amizades, de um amigo com quem você compete. Então, assim, antropologicamente, a despeito dessa aparência pop que o BBB tem, ele é um programa de investigação profunda da alma humana. Ele desnuda o caráter das pessoas. Basta você ter olhos para ver. Então é um programa que eu tenho orgulho, sim, de ter feito. Tive uma amizade enorme com o Pedro Bial na época. O Bial deixou de falar comigo. Não fala mais com você por questão política? Por questão política. Você acredita? Um cara que conversa com o Bial deixou de falar comigo. Eu gosto dele, continuo a gostar dele. A minha vingança ao silêncio dele é falar dele, falar que eu gosto muito dele, que é uma pessoa sensível, apesar de um tanto quanto obtusa politicamente. E eu sou eternamente agradecido à Rede Globo. Eu acho que a Rede Globo está um partido político, ela não necessariamente precisa ficar esse partido político, é só chutar as pessoas que são idiopatas lá. Os dirigentes incompetentes, os dirigentes medíocres, os jornalistas medíocres. A Rede Globo é uma instituição que eu acho que vai se revigorar e vai melhorar no futuro e parar com essa ideologização. Eu cresci com a Rede Globo e sou grato a ela pela participação. Não trabalhei lá, fui um trabalhado, né? Fui um fruto de trabalho, um produto trabalhado da Rede Globo. E sou muito grato a eles pela projeção que eles me deu. Espero que eles parem de ser esse partido idiopatizado político que eles se tornaram e se transformem novamente numa grande emissora de grande entretenimento e grande jornalismo que um dia foi e que eu admirei tanto. Adriles, desejo a você toda a sorte nessa sua caminhada, né? Que em outubro você possa ter a sorte, né, de convencer aí os eleitores com suas propostas e, quem sabe, conseguir uma cadeira na Câmara Federal. Câmara Federal é importante a forma como você se posiciona, independente se quem é mais de direita ou mais de esquerda, mas acho que a clareza como você fala, a forma como você se posiciona sem medo, né? Você encara o microfone, encara os desafios de uma forma que eu acho muito legal. Quer dizer, o pessoal te cancela, o pessoal, entre aspas, mete o pau em você e tal, você tá lá, põe a cara para bater, não se esconde, não foge de nenhum tipo de pergunta, nenhum tipo de indagação e nenhum tipo de embate. Acho que isso é muito importante, aquilo que eu acho que o leitor, repito, independente da ideologia, mas o eleitor se sente representado por aquilo que ele acredita, que é alguém que brigue por ele, que brigue pelas propostas, que brigue pelas melhorias. E eu acho que você representa essa questão. Repito, independente da questão ideológica, mas é um cara que tá lá, que põe a cara para bater. Então, sucesso para você. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Você falou que as pessoas às vezes batem em mim, às vezes me cancelam, mas tem muita gente que gosta de mim, que me ama. E às vezes, mesmo as pessoas que batem em mim, eu tenho um relacionamento muito profundo e até afetivo e até amoroso. Eu falo isso com a janela de quem é amigo de todas as pessoas com quem eu debati na Jovem Pan, por exemplo, entendeu? Então, eventualmente, eu acho que esse modelo de você discutir, de você dialogar, de você conversar, de você contestar, cara, é a base da democracia. Se a gente perder isso, se a gente for acusar de fake news, de discurso de ódio e ato antidemocrático como você na rua protestando por liberdade e democracia, você está sendo antidemocrático contra um juiz que diz assim, a democracia sou eu, é contra esse período nefasto na história da política brasileira, a favor do diálogo, a favor de uma verdadeira democracia, a favor de uma verdadeira contestação de valores que você pode não achar corretos no outro, mas que você pode aprender com o outro, que eu sou a favor de uma política melhor. E eu estou tentando exercer uma atividade para melhorar essa política, para, por conseguinte, melhorar a realidade brasileira e as possibilidades de diálogo tão cara à democracia. Lucas Pedroso, nessa edição do Jornal da Band, hoje no Espaço Eleição, recebendo o pré-candidato a deputado federal pelo Partido Trabalhista do Brasil, o PTB, Adriles Jorge, conosco nessa edição. Lucas Pedroso.